ser no centro de gravidade aqui, né? A gravidade vai ser no centro geométrico dele, certo? Mais ou menos no meio, né? Vai ficar concentrado o peso. Esse ponto é chamado de centro de gravidade. Então, centro de gravidade. Por exemplo, pessoal, se eu tenho uma viga aqui, ó, determinada viga de 2 metros de comprimento. Aonde vai ser o centro de gravidade dessa viga? No meio, né? Então aqui eu posso considerar que está concentrado o peso dessa viga. E essa distância aqui, pessoal, seria o quê? 1 metro e 1 metro. Então vai ser concentrado no meio da viga, certo? Agora vamos ver a aplicação disso aí, para ficar mais claro, né? Exemplos. Letra A. 2 garotos, eu vou chamar de A e B, estão equilibrados na gangorra abaixo. A massa de A é 45 kg. Calcule o peso de B. Adote gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, o esqueminha, pessoal, vai ser esse aqui, ó. Eu tenho uma tábua. Que é o chão. Que eu tenho o garoto A. Que eu tenho o garoto B. Pode ver, pessoal, que esse suporte aqui ele não está centralizado aqui, né? O comprimento aqui dessa gangorra, dessa tábua, vai ser de 3 metros. Esse suporte, ele está a 1 metro aqui, ó, do garotinho A. Logicamente, pessoal, se aqui está 1 metro, né, ó, aqui vai ser 2 metros. Então, o total aqui, o comprimento da tábua total é de 3 metros. Então, eu tenho um garotinho A aqui, na extremidade A, e um garotinho B aqui na extremidade B. Ele dista aqui
desse suporte aqui, 1 metro. Logicamente, o garotinho B vai estar a 2 metros do suporte aí, totalizando os 3 metros da tábua total, né? Bom. Então, 2 garotos A e B estão equilibrados na gangorra abaixo. Então, pessoal, está em equilíbrio, certo? Está parado. Então, equilibrados na gangorra abaixo. Aí ele fornece a massa de A, que é igual a 45 kg. A gente sabe, pessoal, que o peso de A vai ser a massa de A vezes a gravidade, né? A gravidade foi dada aqui, ó, 10 metros por segundo quadrado. Então, o peso de A vai ser 45 vezes 10, que é igual a 450 newtons. Então, o peso do garotinho A, 450 newtons. Bom, vamos desenhar agora, pessoal, essa tábua aqui. Por quê? Aqui no lugar do garotinho A, eu vou trocar por uma força chamada FA. Que no caso, certo, ó, é o peso de A, que é 450 newtons, né? F de A é igual a 450 newtons. Aí com 1 metro aqui eu tenho o suporte. E depois na outra extremidade eu vou ter o outro garotinho, que é o B. Então aqui vai ser o peso B. Que é o que ele quer, né? Calcule o peso de B. Então PB igual a, não sei. Então aqui, ó, a distância aqui é de 1 metro. E a distância daqui até aqui é de 2 metros. Certo? Para estar em equilíbrio, pessoal, de rotação, então a somatória dos momentos em relação ao ponto O tem que ser igual a 0. Acabamos de formular essa lei aí, né? Antes de apagar ali para poder colocar o exercício. Então, somatória dos momentos em relação ao ponto O é igual a 0. Pessoal, vamos colocar o ponto O aqui, ó. Tá? Depois eu vou explicar por que a gente fez isso. Então, por hora, o ponto que a gente vai determinar os momentos em relação a essa força e a essa força vai estar aqui, ó, em relação a esse ponto O aqui, sobre o suporte, tá, que está sustentando a tábua da gangorra aí, tá? Então, somatório dos momentos em relação ao ponto O igual a 0. E a gente sabe, pessoal, que o momento positivo é nesse sentido horário. Então, horário. Bom, em relação ao ponto O, pessoal, ó, essa força aqui, de 450 newtons, ou seja, do peso do garotinho A, certo? Ele vai tentar rodar essa tábua aqui no sentido horário ou no anti-horário, pessoal? No sentido anti-horário, certo? Ó, eu fixo esse ponto aqui e observo o movimento dessa força. Essa força está puxando para lá, está tentando levar para baixo, certo? Ó, com isso, se ele conseguir fazer isso, o que vai acontecer com isso aqui? Vai rodar no sentido anti-horário, certo? Então, ó, já vamos colocar aqui, menos o FA, que é igual a 450, vezes a distância, pessoal, daqui, da extremidade até aqui, que é 1 metro, vezes 1, certo?
Agora, nós não temos nem mais outra força aí, só tem o PB, né? Ó. Então, FA vezes 1 metro, certo? Negativo por quê? Porque o movimento que ele tenta produzir aqui é no sentido anti-horário, então negativo. Agora, o peso de B é o contrário, né? Ó, fixando esse ponto aqui, pessoal, ele vai tentar rodar essa tábua aqui no sentido horário, certo? Então, mais peso de B vezes a distância daqui até aqui, ó, até no ponto O. Não até lá, até aqui, 2 metros. Igual a zero, certo? Então, somatória dos momentos das forças que estão agindo aí nesse sistema é igual a zero em relação ao ponto O, certo? Ó. Então, menos 450, por quê? Porque ele tenta rodar no sentido anti-horário, vezes 1, mais, certo? Porque o PB é no sentido horário, certo? Vezes 2, porque é a força vezes a distância até no ponto O, igual a zero. Pessoal, ó, então, 2PB igual menos 450 vezes 1 dá menos 450. Passando para o lado de cá, ele vai ficar 450 positivo, tá? Portanto, pessoal, o peso de B é igual a 450 sobre 2, que vai dar 225 newtons. Então está achado o peso do garotinho B. 225 newtons, certo?